Paz do Senhor a todos os irmãos. Quero saudar a vocês com a paz do Senhor, falar que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, que vocês venham ter uma ótima noite, que o Senhor Jesus possa estar falando com cada um de vocês nessa noite. Hoje eu vou trazer uma mensagem que está em 1 Samuel 5, do verso 1 ao verso 4, que diz: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a manteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Quando eu vejo essa mensagem aqui, se a gente voltar um pouquinho o capítulo, que nós vamos ver lá no capítulo 4, até o título fala: os filisteus vencem os israelitas. Eu sempre fiquei pensando assim, e como eu falo, a Bíblia não é um livro só para a gente interpretar, mas porém, para que a gente possa deixar que Deus se revele através dela para a nossa vida. E eu sempre perguntava ao Senhor assim: a tua palavra diz que o Senhor jamais perdeu uma batalha, jamais perdeu uma guerra. Então por que o povo de Israel aqui perdeu essa guerra? Aí certa vez eu assistindo um documentário, quando eu fiz essa pergunta a Deus, no dia seguinte eu fui assistir um documentário sobre Israel. E o rapaz que estava nesse documentário dizia a seguinte coisa: ali não foi Deus que perdeu aquela guerra, porque Deus nunca perde uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Aí o repórter perguntou para aquele historiador: ué, então como que você me explica isso? E ele explicou: quem perdeu a guerra foi o homem, pois quem perde guerra, quem perde batalha, não é Deus, e sim o homem. E aquilo bateu na minha cabeça, falei: caramba, realmente. E aí ele começou a falar, a resposta está no capítulo 5, do verso 1 ao 4. Nós vamos ver que Israel estava no tempo dos juízes, quando enfrenta os filisteus aqui. E eles estavam, o juiz da época era o sacerdote Eli. E todos nós sabemos sobre a história dos seus filhos, que eram Ofni e Finéias. E a gente sabe que Ofni e Finéias, eles não eram uns verdadeiros sacerdotes. Eles só tinham o nome, só tinham o cargo de sacerdote, mas eles só tinham o título. Porém, eles não agiam como verdadeiro sacerdote. Não é diferente, muitas das vezes, dos dias de hoje, que nós vemos pessoas que só têm simplesmente um título e não exerce aquele título que tem. É em qualquer área, muitas das vezes em qualquer área do meio social, não é somente dentro das igrejas. Infelizmente, nós vamos encontrar pessoas que só querem se usufruir do título que carrega. E nós vamos ver aqui que Ofni e Finéias, ele e o povo de Israel, eles começam a tratar a Arca da Aliança como um amuleto. É por isso que eles perderam a guerra naquele momento, eles perderam a batalha naquele momento. Por quê?
Porque eles lembraram que toda vez que o povo de Israel levava a arca à frente das batalhas, eles saíam vencedores. Só que o povo antes deles não levava a arca da aliança como um amuleto. Eles sabiam, eles consideravam a arca da aliança como a presença de Deus. Era por isso que eles venciam a batalha. Eles não venciam porque transformaram a arca da aliança em um amuleto. Mas o povo de Israel, na época do profeta, do juiz Eli, quando eles saíram para a guerra, eles usaram a arca como amuleto. E o povo filisteu, quando leva a arca, porque mata Ofni e Finéias, são mortos. E quando Eli sabe da notícia que seus filhos morreram, ele acaba morrendo também. Porque todo mundo conhece a história. Ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. Então, quando o povo filisteu descobre isso, pega a arca e leva a arca para a Filístia, eles também cometem um erro. Porque eles não trataram a presença de Deus com sabedoria. Eles não trataram a arca da aliança, eles trataram a arca da aliança não como a presença do Senhor, não como a presença de Deus, e sim como um troféu. Eles, para exibir, falando que tinha vencido Deus de Israel, só achavam. Achando isso, eles levam a arca da aliança para botar dentro do templo do seu Deus, de Dagon. Só que eles estão achando que venceram a Deus. Na verdade, eles venceram a batalha contra o exército de Israel. Eles venceram aquela batalha contra o homem e não contra Deus. Quando eles colocam a Arca da Aliança para eles, significando um troféu dentro do templo de Dagon, eles passam, os sacerdotes, quando vão de manhã até lá, vão chegar e vão ver que Dagon está caído ao chão, com o rosto ao chão, diante da Arca da Aliança. E isso eles levantam o Dagon e colocam eles de pé novamente no seu limiar, no seu lugar. Porém, no dia seguinte, a estátua está caída de novo, com a cara no chão. Só que dessa vez tem uma diferença. A estátua está com a cabeça cortada e as suas mãos também cortadas. E o que significa isso? Dagon foi derrotado. Ali foi uma batalha, vamos se dizer assim, de deuses. Deus mostrando para os filisteus que a arca não era somente um troféu que eles receberam após derrotar o exército de Israel. A arca significava a presença de Deus. E se nós formos olhar mais à frente, nós vamos ver que a Arca da Aliança, enquanto ficou na Filístia, trouxe vários problemas para aquele povo. Aonde colocava a Arca da Aliança, na terra que colocava, na cidade que era colocada na Filístia, aquele povo ficava doente, morriam. Tanto é que eles devolveram a arca para o Senhor. O que é eles devolverem a arca do Senhor para Israel? Eles devolveram a presença do Senhor. Eles entenderam que eles puderam ganhar o homem, mas não pode ganhar a Deus. Ninguém pode ganhar a Deus. Você pode lutar contra o homem, mas não pode vencer a Deus. Toda vez que tentarmos lutar contra Deus, nós vamos perder. E vamos ter que nos prostrar perante a Ele. Quantas pessoas estão hoje lutando contra Deus? Muitas das vezes nós mesmos já lutamos. Pastor, como é que eu luto contra Deus? Quando eu não aceito Ele na minha vida. Quando eu não aceito Ele ser o regente da minha vida. Quando muitas das vezes eu acho que Deus não existe.
Eu estou lutando contra Deus. Só que lá na frente, eu vou cair de rosto prostrado no chão, perante a presença dele. Porque nós vamos saber que só o Senhor é Deus. Não tem como lutar contra a presença de Deus e sair vencedor. A palavra de Deus mesmo diz que não tem como a gente se esconder da presença do Senhor. Não tem como se esconder da presença de Deus. A gente tem que saber que da presença de Deus a gente não consegue se esconder. Nós não conseguimos lutar contra Ele e sair vencedor. A única coisa que vamos conseguir é se prostrar aos seus pés e perder a cabeça. E aí vamos ter que dar o braço a torcer e reconhecer que só Deus é o Senhor. Se todos nós reconhecêssemos que Deus é o Senhor e se todos nós parássemos de lutar contra a presença do Senhor em nossa vida, seríamos muito mais felizes. Então pare de lutar contra a presença do Senhor. Pare de querer lutar contra Deus. Esse povo da Filístia, parece que eles não aprenderam. Depois de anos, eles tentaram lutar contra Israel. E perderam novamente, perderam a cabeça novamente. Só que ali, a presença de Deus estava em Davi. E o Deus que eles consideravam naquela época era Golias. Só pelo tamanho que Golias tinha. E quando eles batalham novamente, Golias e Davi, Golias tem que cair prostrado de cara no chão e perder a cabeça mais uma vez. Então, meus irmãos, o conselho que eu quero dar para vocês nesse final de pregação: não espere perder a cabeça lutando contra Deus. Se entregue a Ele e o aceite como um único Salvador da sua vida. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor e sentiu vontade de entregar, levante suas mãos, feche seus olhos, uma mão levantada e a outra no seu coração. Você diz assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida em tuas mãos e a partir de hoje o Senhor é o regente da minha vida. Amém. E se você não fez isso agora, que Deus te dê outra oportunidade. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a todos aqueles que assistiram essa live e a todos que irão assistir quando eu postá-las nas minhas redes sociais. Que o Senhor, meu Pai, tome o coração de cada um que ouviu e que as pessoas venham continuar meditando na Tua palavra. Toma, Senhor, a cada um deles em Tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aonde vocês estiverem, coloque suas mãos assim em forma de receber o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo, seja não somente hoje, mas para todo sempre. A Santa Igreja diz: Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Até a próxima live e que o Senhor Jesus vos abençoe.